Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos nesta tarde. Tenham um feliz domingo a todos que nos ouvem, os que são cristãos, que também não são. Tenham uma boa tarde, domingo, na presença de Jesus Cristo nesta tarde. Amados, estamos aqui diante de uma palavra poderosa, aqui no livro, primeiro livro da Bíblia, né? O Bereshit, o Sefer Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 18, ou melhor, capítulo 14, e versículo 18, nos diz aqui que Melquisedeque, né? Quando aquela figura aparece Abraão, né? Melech, que significa rei, Tzedeque, em outras traduções, em outras vertentes, Tissader ou Tsidkeno, quer dizer a mesma coisa, irmão, só muda ali os radicais, as abreviaturas da palavra. Mel quer dizer rei, Tzedek quer dizer justiça. Então, rei de justiça, rei de justiça, aparece no cenário da pão e vinho. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante, ele aparece uma vez só nesse cenário. A questão do nome de Melquisedeque vai aparecer diversas vezes. Em Hebreus vai falar sobre o sacerdócio universal de Cristo, quando faz a referência de Melquisedeque, aparece sem genealogia. Então ele aparece com a prefiguração do próprio Cristo. Veja, há 3.000 anos atrás, ele é o prenúncio da Santa Ceia de Cristo. Ele é o prenúncio, porque ele já está distribuindo o quê? Os elementos da ceia. Ele está distribuindo pão e vinho, corpo e o sangue de Cristo. Veja que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós começamos a entender a palavra de Deus na sua íntegra, na sua raiz etimológica. Por isso que nós temos que estudar mesmo o hebraico, o aramaico, o grego, irmãos. Temos que estudar para entendermos o que de fato os autores da Bíblia, a semântica da palavra, a etimologia da palavra. Antigamente eu era o contrário a essas questões de querer estudar a etimologia, a raiz, o radical da palavra. Hoje não. A minha mente mudou, porque nós conseguimos entender na íntegra, né, o que Deus quer falar através dos seus servos. Veja que Melquisedeque está distribuindo pão e vinho. E o cenário ali, ele aparece uma vez só. Nós chamamos de rapax legumenon, quando algo aparece uma vez só na Bíblia, mas não o nome aparece várias vezes, mas a ação, a circunstância, o momento glorioso ali. Veja que quando ele aparece, o rosto brilha, Abraão percebe que quem chegou ali é diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto. Então ele para tudo, ele para ali de contabilizar aquilo. E a palavra contabilizar, ela vai ter uma referência lá em Romanos, quando Paulo vai falar sobre a honra que Abraão recebe, quando Deus vai imputar a Abraão como pai da fé. Porque a palavra contar, contabilizar e imputar é a mesma coisa. Paulo vai dizer, e Deus imputou a Abraão como pai da fé, uma fé genuína, poderosa. Então nós entendemos pela palavra de Deus que Deus está dando uma honra a Abraão como deu a muitos homens. Essa honra nós chamamos em língua hebraica de zerut. Zerut é uma honra que se dá a homens, a pessoas que foram notórias, a pessoas que venceram, que receberam méritos da parte de Deus. Vejamos que num contexto agora aqui, não descentralizado daquilo que nós estamos lendo, mas num contexto tipológico, glorioso, que aponta para Cristo, Jesus recebe uma honra acima de Zerut. Acima de Zerut. Paulo vai chamar essa honra de ruperosse. Não confundir ruperosse com riuperetes. Era diferente, porque riuperetes é escravo, é servo de Galé, aquele condenado que era condenado a
morrer remando, ele era amarrado os pés e ele tinha que remar até a morte. Paulo passou por isso lá em Atos capítulo 28, quando ele remava para a ilha de Malta. Este não é o assunto aqui, mas Paulo passou por este processo de Rio Peretes. Não estou falando de Rio Peretes, estou falando de uma honra acima de Zerrude, uma honra acima de que Abraão recebeu, pelo que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que Deus o exaltou. A palavra exaltar ali é ruperosse, é uma honra acima de Zerrude. Paulo não tem como descrever exatamente, porque a honra de Jesus seria muito mais acima de Zerrude ou ruperosse, mas Paulo, para tentar aproximar ao ponto, ao tempo, esta honra, então ele coloca ruperosse, que é uma honra que só Deus pode dar, que anjos não recebem, principados não recebem, homens, ninguém consegue receber esta honra, somente Deus. Pois ele diz, e Deus o exaltou soberanamente, com uma honra acima, e deu-lhe todo o poder nos céus e na terra. Amados, fique com esta palavra nesta tarde, neste domingo abençoado, que nós possamos refletir na grandeza desta palavra. Desde aquele tempo, o sangue e o corpo de Cristo, há 3.000 anos atrás, Melquisedeque já prefigurava, dando pão e vinho para os soldados de Abraão, que venceram aquela guerra sobrenatural. Que nós possamos dar lugar ao Espírito do Senhor nesta tarde, como fez Maria, que quando chegou ali alguém de expressão, o Rei da Glória chegou, ela sentou nos pés do Mestre e repreendeu a Marta, porque Marta não deu atenção quando chegou o Rei da Glória. Abraão, quando ouviu o rosto que brilha, o rosto de Melquisedeque, aquele que trazia o prenúncio com os elementos primordiais máximo da ceia do Senhor. Abraão para tudo, para a contabilização, para tudo, para receber o Rei da Glória. Fica esta pergunta para nós, para todos nós aqui nesta tarde. Quanto tempo nós temos devocionado a Deus? Quanto tempo nós temos dado ao Senhor? Será que as coisas desta era secular estão nos sucumbindo diante das coisas materiais? Ou nós estamos honrando ao Senhor para receber dele uma honra gloriosa, algo que vai vir, que o diabo não pode, um tesouro que está nas mãos de Deus, como Jesus diz, ajuntai tesouros no céu, aonde a praça e nem a ferrugem corrói, e os ladrões não minam. Esta é a honra que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Deus abençoe a todos nesta tarde. Fiquemos com esta palavra. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe esta palavra do Senhor nesta tarde.